bem-vindo aí ao professor. Eu sempre vejo as lives dele participando de tudo quanto é lugar. Aí consegui trazer ele aqui. Bem-vindo, professor, tudo bem? Tudo bem, meu caro Miguel, Henrique, prazer aí em estar com vocês na Fórum. Pela primeira vez estamos aqui inaugurando. Pois é. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Primeira vez de muitos. Professor, o mundo está agitado e a gente aqui no Brasil fica duplamente agitado, porque o Brasil já é agitado. A gente não pode tirar um cochilo de meia hora que já acontece 3.000 coisas, né? Aí eu estou muito preocupado com a situação internacional, essa guerra no Irã, muita gente vê aí como o início da Terceira Guerra Mundial, enfim. Enfim, vou fazer uma pergunta mais geral, né, para você, me permita chamar de você, claro. que é o big picture, né? O cenário geral, como é que você está vendo esses ataques americanos e israelenses ao Irã, o que eles mudam aí no cenário global? Muda, você não sei se já encheu o tanque aí hoje, mas eu não enchi hoje, mas eu presto muita atenção nos preços aí, porque eu gosto de botar, eu sei os preços aqui de Campinas, onde eu moro, eu gosto de colocar o posto mais em conta possível, né? Subiram 10% de ontem para hoje os combustíveis aí, e é generalizado no país inteiro, né? Então, o impacto... Antes da guerra começar, o petróleo estava, o barril, $70, está 85. Hoje é o 6º dia de guerra, né? Está entrando no 7º agora dessa madrugada. Os analistas da Bloomberg, né? É o 6º para 7º dia, mas é o 4º do fechamento do Estreito de Hormuz, né? Eu gosto muito de estudar geografia, por causa entender a geopolítica no mundo. O planeta Terra tem 47 estreitos. Tem 3 mais importantes, né? O Hormuz, o Bab el-Mandeb, é do lado de cá da bota muito larga da Península Arábica, né? Que é a entrada do Mar Vermelho, que lá em cima dá no Golfo no Canal de Suez, né? E ele se bifurca ali, né, no Estreito de Aqaba, que dá para Israel, né? E ali no Estreito de Malaca, né? Mas aí esse é outro assunto, né? Mas ali no Oriente Médio tem 2 grandes estreitos. O Estreito de Bab el-Mandeb, né, que é pequenininho também, vai ser fechado pelos Houthis, no Mar Vermelho, mas por enquanto ainda não está. Mas foi fechado há muito tempo, né? Na época do genocídio palestino, né? Agora, esse do Hormuz já acumula 300 petroleiros ali, o maior congestionamento de petroleiros que já se viu no Golfo, né? Esse ataque que os Estados Unidos fizeram contra o Irã, ele não tem nenhuma justificativa, zero justificativa, né? Em um primeiro momento eu cheguei a pensar, né, porque em momentos de guerra assim, como o Irã é demonizado, em alguns momentos de guerra, você lembra a Guerra das Malvinas em 82, a ditadura chegou até a angariar um certo, olha lá, os 2 estreitos que eu falei, né? O Hormuz é aquele do lado direito, o Bab el-Mandeb é do lado aqui da parte de trás da bota, né? Ele é um pouquinho menor ainda do que o Hormuz, né? O Hormuz tem 39 quilômetros, a parte menor, né? Ele está fechado, né? O Bab el-Mandeb, aí é uma visão mais próxima dele, né? É muito fácil fechar o Hormuz, né? Eles colocam alguns navios um ao lado do outro, mas distante aí 2, 3 quilômetros, né? Então não passa nada ali, o congestionamento é muito grande, né? O Irã, em retaliação, ele bombardeou a base da 5ª Frota Naval dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 7 bases navais espalhadas no mundo, né? Essa aí é a base do CENTCOM, né? Central Command, né? Na sexta-feira, o indício que eles iam bombardear na madrugada do sábado, eles tiraram 15 navios que estavam ali na base, no porto na capital, Manama, né? Bahrein é um país insular, muito pequenininho, né? Como são pequenos os países do Golfo, mas eles são muito ricos por causa do petróleo, né? Então eles tiraram esses navios militares, eles estão todos ali navegando no Golfo. O Golfo está
congestionado de navios militares, tem 3 navios chineses militares e 3 navios russos também militares, mas eles estão ali observando, eles estão em águas territoriais iranianas. Não vão dar nenhum tiro, porque se derem um tiro, aí sim confirma a Terceira Guerra. Eu não acho que teremos a Terceira Guerra, não acho que o mundo esteja entrando na Terceira Guerra, mas ela está se escalando para uma guerra regional. Com a entrada do Hezbollah, você veja que Israel já está atacando o Líbano e tudo indica que eles vão reocupar o sul do Líbano até uns 30 quilômetros ali. Já entraram na fronteira e deve ir até o rio Litani. Isso aí dá mais ou menos 30 quilômetros. A Síria não precisa nem ocupar, eles já ocupam uma parte da Síria. A Síria hoje está governada por um terrorista, aí, um cortador de cabeça, que hoje usa terno Armani e é reconhecido pelos Estados Unidos. Então, Israel tem um certo... É o cara da Al-Qaeda, né? É um cara da ex-liderança da Al-Qaeda. Ex não, ainda é. Foi da ISIS, né? Ele tinha ISIS e Al-Qaeda, logo dos dois. Da ISIS e da Al-Qaeda. Da Al-Qaeda, é o currículo completo. Tudo fundado pela CIA, né? Exatamente, né? Então a Síria hoje está sob completo domínio de Israel. Então, Israel foi o único país do mundo, né? Vamos colocar um certo aspas, é um país assim meio anacrônico, anômalo, único que defendeu o ataque ao Irã. Nenhum outro país do mundo, você vê que a União Europeia, que apoia a agressão à Rússia, né? Que na verdade é uma guerra aí dos Estados Unidos, da OTAN contra a Rússia, que a mídia chama de guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? A União Europeia, que apoia essa agressão à Rússia, ela soltou uma nota e um pronunciamento pedindo respeito ao direito internacional. Quer dizer, nem a guerreira da Ursula von der Leyen e a sua guerreira Kaja Kallas, que não conhece história mundial, disse que não sabia o papel que a União Soviética teve na Segunda Guerra, essa Kaja Kallas, nem essas duas apoiadoras da guerra da Ucrânia, nem elas estão aí apoiando essa investida. Mas ela aconteceu, evidentemente, e não dá para ficar neutro nessa altura do campeonato, né? É o maior erro que a administração Trump está cometendo nesse momento. Eles fizeram um erro de cálculo, não imaginariam assim a capacidade militar do Irã. Eles estão agora, já nessa madrugada, né? Lá já é madrugada, 6 horas. Eu estive no Irã agora, comecinho de dezembro, voltei de lá levamos lá 30 pessoas para conhecer o país, né? O poderio militar do Irã é impressionante, com todos os embargos. Eles têm aí um arsenal de mísseis, né? Eles classificam mísseis balísticos, mísseis Cruise, né? Mísseis de cruzeiros, e o seu arsenal de drones intermináveis, mas são drones muito modernos, né? Eles têm 3 tipos de drones. Um deles, né, de vigilância, o Shahed, ele chega a ficar 24 horas sobrevoando, com autonomia para 24 horas. E quando eles lançam os chamados enxames de drones, né, eles então conseguiram fazer com que o porta-aviões Abraham Lincoln tivesse que sair do Golfo para ficar fora do alcance dos drones, não dos mísseis, né? Eles saíram do Golfo e estão ali no mar de Omã, ali naquela parte de trás da bota grande da Península Arábica, né? Então, os Estados Unidos estão surpresos. Quero aqui fazer uma informação, não sei se algum outro comentarista que já veio aqui no fórum já trouxe essa informação. Eles estão com dificuldade de vencer essa batalha contra o Irã. Eu aqui não vou fazer a informação, seria leviano imaginar que o Irã dará uma surra nos Estados Unidos. Eles são a maior potência militar. Agora, os Estados Unidos não vencerão o Irã, mas por que exatamente? Pela falta de mísseis. Mas como assim, professor? Falta de mísseis. A reposição dos mísseis é muito difícil. O míssil tipo
TAAD, parece até o nome de uma doença aí, psicóloga, TAAD, né? Que os psicólogos conhecem, né? Esses mísseis são de fabricação muito lenta, custosos. Os mísseis SM-3 e SM-6, alguns deles chegam a custar 28 milhões de dólares. Estão sendo abatidos por drones de 20 mil dólares. Então, é a baixa tecnologia e o baixo custo derrotando armamentos super sofisticados. Eu vou contar aqui para vocês um grande navio de guerra, um destroyer contra-torpedeiro, ele abre os seus alçapões para disparar os mísseis. Sai assim, vários ao mesmo tempo. Aí acaba os mísseis. O navio tem que ir para fazer a recarga. Quando você tem um Colt, né, 38, você abre o tambor, coloca as 6 balas, faz assim, e o revólver já está pronto para ser disparado. Um navio desse, não. Aí você fala, bom, professor, ele vai lá na base na Manama, capital do Bahrein, e rebaixa. Não, lá está destruída. O porto está impossibilitado. Então ele abastece aonde? Todos os navios abastecem aonde? Tem que sair do Golfo, ir para a base de Diego Garcia, no meio do Pacífico. Isso dá 3 dias de viagem. Passa 2 dias atracado, guindastes, colocam o recarregar um navio de guerra não é brincadeira. E mais 3 dias para voltar. Então ele fica 8 dias fora de combate. Não, professor, mas tem os 300 aviões que levam aqueles mísseis embaixo da asa. Eu sei que tem. Mas eles disparam centenas, quase 1000 por dia. Você acha que o estoque é ilimitado? Também não é ilimitado. Então há uma questão física, de limitação física do estoque. O complexo industrial militar não é eterno. Então, isso não é opinião minha, isso é Scott Ritter, Douglas McGregor, né? E o próprio Jeff Sachs, que não é um militar, mas é um grande analista. Os Estados Unidos estão impossibilitados de ganhar essa guerra. Em 12 dias do ano passado, Israel teve que pedir para parar, né? Implorou, os Estados Unidos pediram, o Irã concedeu. Estão indo para o 7º dia, eles estão em dificuldade, porque o ataque do ano passado foi um ataque muito pontual. Agora, eles estão usando a força máxima já. Na época, eles bombardearam só os reatores. Agora, eles estão atacando 24 das 31 potências. Então, é um ataque completo. Você veja que não é quase completo. Eles não conseguem atingir todo o território iraniano. Tem 7 províncias que eles ainda não atingem. Ou seja, eles estão com dificuldades operacionais. E, por fim, a questão das bases militares, 27 bases militares foram atingidas pelo Irã em 10 países, tirando o Chipre, que é fora ali do Oriente Médio. 9 países são países árabes do Golfo. Esses países, eles sabem muito bem que não estão sendo atacados por serem países árabes ou por serem amigos dos Estados Unidos. Quem está sendo atacado são aquilo que o Irã chama de territórios ocupados. A gente ouve falar territórios ocupados, lembra da Palestina. Não, Palestina é ocupado, mas por Israel. Ali são territórios árabes ocupados pelo imperialismo estadunidense. Não são territórios, são territórios árabes entregues. Então, como é que eles estão num dilema existencial? Reagem ao ataque iraniano, se colocam ao lado dos Estados Unidos, que na verdade eles estão, e ao lado de Israel. Então eles não, por enquanto, a decisão, ao que eu saiba até o momento, é não reagir, é aceitar, porque eles não estão sendo atingidos, à exceção de uma refinaria, a maior da Arábia Saudita, foi atingido por um drone. Tudo indica que talvez um erro de cálculo, não é o objetivo do Irã destruir refinarias, não é esse o objetivo. Mas as bases militares, nós não sabemos o grau de destruição, porque tem censura militar nos Estados Unidos e Israel está sob total censura militar. Eles admitem 12 mortos em Israel e 20 feridos só.
nada mais do que isso. Mas os estragos são grandes porque nós recebemos, vocês devem ter recebido, muitos vídeos. A gente sabe que tem muita fake news, muita geração de inteligência artificial, mas não dá para isso tudo ser mentira. Tem prédios, você vê isso na Al Jazeera, então imagens reais geradas por jornalistas, correspondentes, então o estrago é grande. A popularidade do Netanyahu tende a diminuir nesse momento porque a população está insatisfeita. Então não há nenhuma justificativa, no caso dos Estados Unidos. Esse é um ataque exclusivo para cumprir os interesses de Israel. Esse livro que fica aqui é um livro de 2007, do professor Mechmer, que ele não era tão famoso na época como é hoje. A tese desse livro é um estudo do lobby israelense, né? Ele discute quem manda em quem, né? E a conclusão é Israel manda na política externa dos Estados Unidos. Então não tem dúvida, Trump agiu exclusivamente a mando de Israel, atendendo a uma exigência. Por quê? O Irã fere a existência de Israel, porque o Irã é um país que é contra o sionismo e é contra a existência mesmo do Estado de Israel, porque é um Estado que rouba a terra dos palestinos. Esse não sei se eu consegui dar um resumo do quadro ali, mas é um quadro que os Estados Unidos não vencerão. O Irã também não vencerá, então vai ficar um jogo de, digamos, um empate estratégico ali, né? O que será, na prática, uma derrota para os Estados Unidos, pelo menos uma derrota moral, né? Muito bem. Henrique, a gente tem que liberar o professor, eu combinei com ele 20 minutos, a gente já tem outro convidado aqui. Professor, a gente volta a conversar. Tá bom, estou sempre à disposição, viu? Em outra oportunidade, teremos muito assunto ainda, que essa guerra deve durar ainda um tempo. Forte vai. Obrigado. Obrigado aí. Que não, né? Que não, mas provavelmente vai. Obrigado. Vai. Tchau, até mais. Obrigado, tchau.